Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa decisão judicial bem interessante lá do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. É o recurso criminal eleitoral 0600884848. O caso envolve o Severino de Lira Pessoa, que na época era deputado federal e tem a ver com as eleições municipais de 2020, lá em Arapiraca. A ideia aqui é destrinchar essa história toda, a acusação, as provas, o que a defesa disse e, claro, a decisão final. Vamos entender os pontos-chave disso aí. Então, tudo começou com uma acusação bem direta, né? O Severino Pessoa, que era esposo da prefeita na época, a Fabiana Pessoa, que também era candidata à reeleição, ele teria feito uma reunião, tipo na sede da prefeitura mesmo, em outubro de 2020, e a denúncia dizia que ele basicamente coagiu os servidores comissionados, ameaçou de demissão se não votassem na esposa dele e numa candidata a vereadora, a Kelly Rocha. A primeira condenação foi por corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral. Mas, assim, qual o peso real disso no cenário eleitoral? Olha, o peso é enorme, porque o ponto central aqui é o uso de uma ameaça grave, né? A perda do cargo, do emprego, para forçar alguém a votar de um jeito específico. Isso, assim, atinge em cheio a liberdade de voto, que é, bem, fundamental para a democracia. E o fato de ter acontecido dentro de um prédio público envolvendo o poder político dele, da esposa prefeita, nossa, isso só agrava a situação. Mostra uma dinâmica de poder, né? E a vulnerabilidade desses servidores que dependem daquele cargo. É bem complicado. E pelo que entendi, as provas vieram muito de testemunho, certo? De gente que estava lá na reunião. Exatamente, exatamente. Os relatos dos servidores, como a Liliane Francisca, a Eduarda Isis, a Vanessa Kelly e o Cristiano Lúcio, foram muito detalhados. Eles citaram frases que teriam sido ditas pelo Severino Pessoa, tipo coisas que deixam bem clara a pressão, sabe? Coisas como não daria uma arma a uma pessoa para atirar nele próprio, ou que precisava vestir a camisa. E para Liliane, a condição para continuar no cargo era votar nos candidatos que ele indicou. E aquela frase: quem não aceitasse era para pedir exoneração. Nossa, isso é muito direto. E parece que a ameaça se cumpriu para algumas pessoas, né? Sim, sim. A Liliane e a Eduarda foram exoneradas logo depois da reunião. A Vanessa não foi na hora porque, bem, ela estava de licença maternidade. E o Cristiano, como era servidor efetivo, não podia ser exonerado assim. Mas ele confirmou a ameaça que foi feita aos colegas comissionados. Isso deu uma força tremenda para os depoimentos, né? Nossa, e diante disso tudo, o que a defesa argumentou? E por que não colou no tribunal? Bem, a defesa foi naquela linha mais, digamos, padrão. Negou a coação, disse que faltavam provas mais concretas, sugeriu que os denunciantes talvez tivessem alguma motivação política por serem ligados a adversários, essas coisas. E afirmou que foi só um pedido de votos normal, sabe? Nada demais. O problema para a defesa foi justamente a consistência dos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Eram muito alinhados. E o próprio réu admitiu que esteve lá na prefeitura e que pediu votos para a esposa. Ele negou a coação e o pedido para a vereadora, mas admitiu parte da história. Essa admissão parcial, junto com os testemunhos tão fortes, acabou enfraquecendo muito a tese da defesa. E aí que a coisa fica mais interessante ainda, juridicamente falando. O Ministério Público pediu para mudar a classificação do crime. Como foi isso? Pois é, aqui tem uma virada. No recurso, o Ministério Público Eleitoral disse: olha, esses fatos se encaixam melhor não no artigo 299 de corrupção eleitoral, mas no 301, que é o de coação eleitoral mediante grave ameaça. E aí pediram a tal da emendatio libelli. Essa emendatio libelli, como funciona? Não complica para a defesa que se preparou para outra acusação? É uma ótima pergunta. A emendatio libelli, que está prevista lá no Código de Processo Penal, permite que o tribunal dê uma classificação jurídica diferente para os fatos que já estavam descritos na denúncia lá no começo. O ponto principal é esse: os fatos narrados não mudam, só a etiqueta legal, digamos assim. É diferente da mutatio libelli, que aí sim envolveria fatos novos, que não estavam na denúncia. Nesse caso, o tribunal entendeu que a descrição da ameaça, da coação, já estava bem clara na denúncia original. Então, a defesa teve toda a chance de se defender daqueles fatos específicos,
por isso não teve prejuízo, sabe? E não se aplicou a súmula 453 do STF. A ideia é fazer justiça com base no que realmente aconteceu, mesmo que a primeira classificação não fosse a mais precisa. E tem outro detalhe. As penas para os dois crimes, 299 e 301, são idênticas. Então não teve reformatio impejus, que é quando a situação do réu piora num recurso que só ele fez. Entendi, faz sentido. Então, no fim das contas, qual foi a decisão final do tribunal? E o que essa reclassificação significou na prática? Olha, o TRE de Alagoas negou o recurso do Severino Pessoa. Ou seja, a condenação foi mantida. E a pena também. 1 ano e 6 meses de reclusão, que foi substituída por medidas restritivas de direito, né? Serviço comunitário, essas coisas. A grande mudança foi essa. O crime pelo qual ele foi condenado passou a ser, oficialmente, coação eleitoral mediante grave ameaça, o artigo 301. Certo. E qual a mensagem principal que fica dessa decisão toda? A mensagem é bem clara, eu acho. A Justiça Eleitoral disse: sim, houve coação, sim, a ameaça de demissão foi usada para conseguir voto, isso reforça demais a proteção da liberdade do eleitor, né, e manda um recado forte contra o uso da máquina pública e dessa dependência funcional para fins eleitorais. Mostra que, mesmo o réu negando, a força e a coerência dos depoimentos das vítimas podem sim levar a uma condenação. É um sinal de que esse tipo de pressão sobre servidores não é aceitável, é crime. E isso tudo, né, leva a gente para uma reflexão final, porque esse caso toca num ponto muito sensível, uma área meio cinzenta. Qual é o limite, sabe? Onde termina a articulação política que a gente sabe que existe e onde começa a coação criminosa? Principalmente com servidores em cargos de confiança, que são mais vulneráveis. Como é que o sistema pode proteger de verdade a liberdade de voto dessas pessoas? É algo importante para a gente pensar sobre a saúde da nossa democracia mesmo. Agora no ar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.